Minha carta de euforia não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Minha carta de euforia costurou os meus passos aos corredores da noite de minha pele. Minha carta de euforia. Negro forro de Adão Venturas. Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Como vocês viram, nossa aula já começou. Nós hoje vamos falar sobre Consciência Negra, 20 de novembro, dia destinado à consciência negra. Não é mais um dia para nós comemorarmos, mas é ainda um dia para seguirmos em luta, conscientizando pessoas e conhecendo um pouquinho sobre a realidade de negros que têm sofrido desde muitos anos com a escravidão, com o preconceito racial, por conta de que a cor da pele dessas pessoas são mal vista por tantas outras. Então, as pessoas não conseguem respeitar os seus semelhantes, insistem em uma prática errada, que é do preconceito racial e também da escravidão. A escravidão foi abolida, mas ainda existe vestígio de escravidão até os dias de hoje, e muitas pessoas são escravizadas ainda por conta do seu tom de pele. Então, é ainda uma questão a discutirmos, porque o respeito aos nossos semelhantes deve ser primordial. E para falarmos sobre isso, sobre consciência negra e sobre a vivência do negro, hoje, nosso assunto de história, nós vamos falar sobre a abolição da escravatura, que está aí no livro de vocês de história, na página 79, tá bom? E, como vocês sabem, os negros africanos eles foram trazidos para o Brasil desde o período da colonização. Quando é que foi isso, Pro? Como foi que aconteceu? Vamos recapitular? Pois é, os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram apenas os indígenas aqui. Os indígenas não cediam tanto às ordens dos portugueses, não se deixava levar, não cedia à escravidão e sempre fugindo, sempre relutando para manter sua liberdade. Com isso também surgiu o Brasil começou a ser povoado e surgiu a necessidade de mão de obra. Como a tecnologia na época era bem escassa, muito pouca, eles tinham que ter, não tinham mão de obra mecanizada, não existia mecanização para o trabalho, então eles precisavam de quê? De mão de obra. Para isso, o que aconteceu? Os portugueses e espanhóis foram para onde? Para o continente africano, em alguns países da África, como por exemplo Moçambique, Angola, o Congo, para buscar capturar negros africanos para serem comercializados aqui no Brasil e, consequentemente, escravizados. A comercialização desses negros era feita por meio do escambo, a troca. Eles traziam os negros e trocavam por pimenta do reino, por perfume, por tapetes, tecidos, lãs, outras especiarias, e assim começou a acontecer o processo de escravização. E eles escravizavam todo mundo, todos que eles traziam, aqueles que eram mais fortes, mais robustos, eles levavam para suas fazendas, e aqueles que fossem mais franzinos, eles comercializavam, trocavam através do escambo por outros fazendeiros, por aqueles que tinham um poder aquisitivo menor. Esses negros, gente, eles eram trazidos para o Brasil em navios negreiros, em péssimas condições de vida. Como já falamos antes, muitos morriam nesse trajeto de banzo, depressão ou também de saudade da família. Apanhavam muito, não tinham direito à alimentação, à vestimenta, eles não sabiam o que era um tratamento de saúde. Então, tudo isso colaborou para o sofrimento e a escravização dos negros. Então, como nós podemos perceber, esse processo de escravização, de preconceito, existe desde antigamente, há muitos anos atrás. Então, esse processo foi um processo longo de escravização, eles vinham trabalhar nas lavouras, muitos deixavam seus filhos por lá, seus pais, suas mães, por isso muitos morriam de depressão e também de saudade da família. Alguns deles, quando tentavam fugir, eram capturados logo em seguida pelos capitães do mato. E quando eles eram capturados pelos capitães do mato, eles apanhavam muito, levavam chibatadas, várias chibatadas. Isso também provocava a morte de muitos.
Então, eles vieram para trabalhar, os homens iam trabalhar nas lavouras de café e cana-de-açúcar e nas minas de ouro, e as mulheres vinham trabalhar na cozinha e também iam para a lavoura depois que terminavam de fazer as atividades domésticas. Então, além das atividades domésticas, ainda tinha as atividades da agricultura que eram também realizadas por elas em alguns momentos. E nisso tudo, muitas sofriam, apanhavam também, apanhavam das senhoras, apanhavam dos senhores, algumas engravidavam. E quando acontecia de alguma delas engravidarem, elas tentavam fugir com seus filhos e se aglomerarem em quilombos. Só que os quilombos muitas vezes eram encontrados pelos capitães do mato e eram destruídos logo em seguida. Então era um processo muito difícil para conseguir ser livre. Então o processo de libertação foi muito difícil. Muitas vezes eles tentavam ser livres por alguns motivos, tentavam juntar dinheiro para comprar sua carta de alforria. A carta de alforria era um documento que comprovava que aquele negro era livre. Mas, mesmo ele sendo livre, ter a carta de alforria dele nas mãos, muitos ainda sofriam porque não conseguiam emprego em outros locais, não conseguiam trabalhar em lugar nenhum. E também existia a questão de que existe o preconceito racial. Então, além de eles não terem local para trabalhar, eles também não tinham... além de não ter local para trabalhar, eles também não tinham credibilidade por conta de que pessoas, os mais ricos, sempre foram preconceituosos, e existiam também o preconceito por parte daqueles que têm também a cor da sua pele mais escura. Então, tudo isso foi um fator colaborador. O processo de escravização, ele não se deu, gente, de forma integral, não foi todo de uma vez. Foi acontecendo por partes. Primeiro aconteceu a Lei Eusébio de Queiroz, que foi em 1850, em que decretou o fim da comercialização dos escravos. Então, a partir de 1850, com essa lei Eusébio de Queiroz, deixou de existir a comercialização e o tráfico, a venda de escravos. Aí, em 1871, aconteceu a Lei do Ventre Livre, que é o que os filhos de escravos que nascessem a partir daquele momento, eles não eram mais considerados como escravos. Aí veio em 1885 a Lei do Sexagenário, que foi a libertação de todos os negros escravos a partir dos 65 anos. Então, todos aqueles que eram considerados idosos, eles não deixavam de ser escravos a partir de 1885. E, por fim, veio a lei de 1888, que foi a Lei Áurea, em que todos os escravos passou a ser livre. E quem foi que assinou essa lei, Quem assinou essa lei foi a princesa Isabel, que é considerada como a redentora, que foi ela quem assinou a lei libertando todos os negros escravos até aquele período. Então, o processo de escravização, a libertação dos escravos não aconteceu de uma forma rápida, nem tampouco de forma total. Então, foi aos pouquinhos, e ainda existem vestígios de escravização até hoje. Por isso é importante discutirmos sobre a liberdade, sobre as semelhanças. Todos nós somos semelhantes. Então, por que a cor da pele vai fazer o outro diferente em quê? Só na sua cor? Então, assim, a cor, ela é um fator determinante para o racismo, e nós precisamos nos conscientizar e conscientizar pessoas de que não precisamos considerar as pessoas, que a cor da pele do outro não quer dizer que ele é inferior e que ele deve ser inferior a nenhum de nós, tá bom? Até porque o Brasil, como vocês sabem, é um país mixigenado, existe uma mistura de raças. Então muitas pessoas que se consideram brancas, elas também têm o sangue negro. Então, por que ser preconceituoso com pessoas que são iguais a você, que você tem no seu sangue também? Então, precisamos nos conscientizar pessoas para que os nossos semelhantes tenham uma liberdade de expressão, para que tenham liberdade de ser quem realmente eles são, e que nada possa se interferir à liberdade que foi dada e que foi conquistada, que tem sido conquistada, melhor dizer, ao longo desses anos, tá bom? E a atividade de fixação dessa semana
tá aí no livro de vocês, na página 80, tá bom? É só essa página aí, mas vai ter também uma atividade de pesquisa avaliativa que eu vou deixar aqui no final da minha fala, tá bom? Então, do livro é a página 80 e também a atividade no caderno que vocês vão pesquisar sobre o racismo no Brasil e a escravização de pessoas, de negros africanos, ainda até os dias de hoje. Se existe, se não existe, vocês vão pesquisar isso também. Vou deixar aqui anotado depois da minha fala, tá bom? Um super beijo para vocês, a Pro tá morrendo de saudade. Aproveita o fim de semana. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau, galerinha!